Olá, meu nome é Lotus, essa é a minha irmã Calico. Olá, Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Autoconhecimento na Prática. Nesse episódio a gente vai falar de tempo emocional. Então, para falar de tempo emocional, eu acho legal começar deixando claro, né, que a gente tem uma parte racional e uma parte emocional. O coração, a gente pode falar, né, que o coração faz as coisas e a cabeça, né, a mente faz outra. Então, a gente tem também a nossa parte emocional. E a gente sempre está processando tudo o que está ao nosso redor com o emocional e com o racional. Aí que entra a questão de tempo emocional. Porque se eu processo tanto com o emocional quanto com o racional, eu tenho o tempo racional de entender as coisas, seria o tempo do pensamento, do que eu levo para entender, raciocinar o que está acontecendo realmente, e o tempo que eu levo para processar as emoções daquela situação. E esse é o tempo emocional. Pode quando falar. você teve um trauma, aquilo fica marcado dentro de você. Tipo assim, a sua parte emocional, ela não processa no tempo que processa o seu racional, como você falou. Uhum, Mas aí você fica revivendo o trauma, às vezes, como se fosse. Não revivendo o trauma, né? Mas as emoções do trauma, uhum. como se ele tivesse acabado de acontecer. Sim, é porque, como você falou, o tempo mental e o tempo emocional não são iguais. Nunca estão totalmente É que atrelados. eu falo assim, o tempo emocional não é cronológico igual o nosso. Passou 10 Não. anos, então já tá tudo bem. Sim, ele não. Cada um lida com. Às vezes também se demora, sei lá, para entender. Eu, pelo menos, para entender racionalmente, às vezes eu levo um tempo também. Para entender, processar aquilo. Então a questão é que esse tempo é o tempo que você leva para entender aquilo que aconteceu. Então, algumas pessoas podem ser mais lentas para entender racionalmente, outras mais rápidas, mas também tem um tempo para a gente entender a situação racionalmente. A mesma coisa com o tempo emocional. Eu vou levar um tempo para processar. Dependendo da situação, às vezes é só, meu chefe falou uma coisa que eu não gostei, fiquei com raiva. Vou levar um tempo menor, né, para processar, talvez racionalmente falar, ah, já passou, não tenho mais por que pensar nisso, mas ainda tem o seu tempo emocional, vou ter que processar a raiva, a frustração de não poder ter respondido para o meu chefe, e isso vai levar o tempo que for necessário, que o seu emocional precisar para processar tudo que você sentiu a respeito daquilo. Quando é um trauma, vai levar um tempo muito maior, porque tem muito mais emoções para processar, né? Emoções também muito maiores. Vai ficar com raiva, vai ficar triste, vai ficar envergonhado, vai sentir culpa, vai sentir medo. Então você vai sentir muitas emoções, elas são muito grandes, e aí você vai levar um tempo muito grande para processar cada uma delas. Racionalmente, pode ser que você já tenha, já entendi, já fiz a minha terapia aqui, já falei com alguém, eu já entendi o que passou. Para mim, tipo, já era para estar tudo bem racionalmente. Mas seu emocional não terminou de processar. Então, às vezes, emocionalmente parece que aconteceu ontem, né? Porque a emoção ainda é a mesma, ela não foi processada até o final. E fica mais difícil ainda quando a gente tenta reprimir isso, né? Então você fala, ah, já passou, ou não quero pensar isso, ou esse sentimento difícil, ou é um sentimento que eu não gosto, tipo, ah, não gosto de raiva, não gosto de tristeza, acho que eu não posso ter isso na minha vida. E aí eu reprimo isso, né? Eu falo, não, não vou sentir. Então, quanto mais eu bloqueio, pior fica, porque não consegui processar aquilo. E eu tô, tipo, impedindo esse processamento de acontecer até o final, né? É a maneira de ir mais rápido, é só essa, é dar espaço para isso. Mas o tempo que ele levar vai ser o tempo que ele precisa levar para acabar de processar o sentimento do que aconteceu. Que eu acho que a gente trabalha muito com a mente, né? Então Uhum, a gente sempre tem explicações racionais, procura formas de trabalhar com a mente para ela compreender vários assuntos. Mas o que a gente sabe pouco é como trabalhar as emoções, como é que a gente uhum. lida com elas, como é que se processa uma emoção. Isso. É por isso que a gente não entende o tempo emocional, porque pouco se fala de como você trabalha a raiva, como você trabalha a tristeza. E tudo bem que a gente tem agora tem arte terapia, que as Uhum. pessoas podem fazer, a pessoa pode ir É. num psicólogo, num psiquiatra, num terapeuta. Mas mesmo assim, eu acho que é bem raso o conhecimento que a Uhum. gente tem sobre as emoções. E não tem muito lugar na sociedade. Acho que você falou isso, né? Desde criança vai focar as crianças a
entender racionalmente as coisas ao redor, né? E não tá errado isso. Não tá errado entender racionalmente, nem ter o pensamento científico, mas não acaba não treinando o tempo emocional, o processamento emocional e o saber emocional. Ele não é valorizado. Mas uma pessoa que processa isso se torna mais madura emocionalmente, porque trabalhou mais os sentimentos, porque se permitiu, porque deu espaço para isso, essa pessoa também vai processar mais rápido e melhor os sentimentos, então ela vai ter um tempo emocional menor, porque ela se dedicou a processar isso. A gente também pode dar espaço para processar os sentimentos. Você só precisa fazer coisas com os sentimentos, né? Expressar eles, seja de raiva, batendo no travesseiro, seja se eu tô melancólico, quero ficar aqui sentadinho, quieto, olhando o céu. Escutar playlist, né, de música triste. Isso, mas isso também, né? Tudo que for sensível, que você for ou tiver alguma atividade que vai te ajudar a trabalhar os seus sentimentos, você está exercitando eles. E quanto mais a gente exercita, mais a gente ajuda o nosso emocional a ficar maduro. E aí o tempo que ele vai levar para processar as emoções vai ser menor. É engraçado que muitas pessoas falam hoje em dia, né, da maturidade emocional. Uhum. Mas como você tem maturidade se você não tem espaço de colocar as emoções na sua vida? Algumas vezes eu sinto que as pessoas cobram que você tem que ter maturidade emocional, mas não deu espaço para que a pessoa desenvolvesse a maturidade emocional. Porque eu acho que a maturidade emocional só chega depois que você teve a imaturidade emocional. E a imaturidade emocional, digamos assim, é expressar suas emoções ainda meio sem controle, sem saber como. Só assim você vai experimentando, colocando elas para fora, sendo vai maduro. E aí você chega na maturidade emocional. Não dá para alcançar ela se você simplesmente reprimiu tudo, nunca nem experimentou expressar nenhuma emoção. Uma frase muito comum, né? O homem não chora. Uhum. Qual maturidade que ele vai ter? Qual conhecimento que ele vai ter em relação à tristeza? Isso. Se ele não pode nem chorar. Fica sempre meio que um policiamento em cima das emoções. Sim. E aí, como que a gente consegue atingir essa maturidade se você não tem um espaço seguro para expressar, né? Mesmo as crianças, né? Elas tá lá expressando, botando para fora o sentimento e algumas pessoas acham que não, tem que reprimir isso, que ela precisa aprender a controlar isso, controlar. E eu não gosto dessa palavra, controle, porque eu acho que o sentimento ele não deve ser controlado. Ele deve ser entendido, para você entender aquilo que você está sentindo, para que você possa de fato amadurecer e expressar ele de forma melhor. Então eu não vou controlar ele, mas eu vou aprender a expressar ele de uma maneira melhor, mais segura. Mas controlar para mim é reprimir. E aí se você não expressa, você não aprende como expressar. Dando mais ou menos um exemplo, se você tem raiva, você tem que expressar a Sim. sua raiva, mas a forma melhor de expressar ela não é quebrando a cara de uma pessoa, saindo batendo em todo mundo. Exatamente. Você tem que saber o que é a raiva e você tem que Uhum. saber como lidar com ela de uma forma equilibrada. Isso. Se você não tem medo dela, você pode pensar, às vezes estou com raiva, não gostei que a pessoa fez isso. E como que eu expresso meu sentimento? Não preciso brigar, xingar na cara da pessoa, ou às vezes eu tenho outras pessoas que não tem nada a ver, né? Vou descontar minha raiva nos outros. Pois é, falei. Cada um expressa, às vezes vou conversar com meu amigo, falar o quanto eu tô com raiva com ele. Isso já é o suficiente para mim. Às vezes não, você é uma pessoa que precisa dar um soquinho ali no traseiro, no seu saquinho de bater, e tá se sentindo melhor assim, você pôs pra fora. Às vezes você pega seu caderninho e fica escrevendo lá um monte de palavrão, xingando assim, a cara da pessoa e fala, seu desgraçado, pinta do risco a cara dele. Às vezes fazer isso te ajuda a lidar com essa raiva. Então é uma atividade, alguma coisa que você vai fazer que vai te ajudar a expressar isso de forma segura. E é tipo, porque quando eu estou expressando, eu estou processando, eu já estou fazendo o meu tempo emocional. Eu estou dando justamente espaço para que a minha emoção, meu tempo emocional corra, né? E aí eu terminei de processar, pronto, esse sentimento passou. Se eu tento conter, seu emocional ainda está tentando processar aquilo, mas é mais difícil, né? Você tentar bloquear um rio ali. Como é que ele vai correr e terminar até o final se você está segurando ele sem parar? Como? Aí você vai ter um surto. Eu acho importante falar do emocional, do tempo emocional e tudo que está relacionado com o emocional. Como você disse, a nossa sociedade está muito ainda focada só no racional. Mas a gente é a pessoa que tem sempre os dois. A nossa unidade é os dois juntos.
E se você tá sempre voltado só para um lado, você nunca vai estar por inteiro, né? Nunca vai realmente compreender, nunca vai, ué, nunca vai ser realmente saudável e feliz. Tá sempre tentando viver a vida com uma metade só e a sua outra metade tá ali deixada de lado, não é desenvolvida. E aí você não consegue lidar direito com as coisas porque você não trabalhou o seu emocional. Então a gente fica por aqui. Obrigado por ter assistido mais esse episódio. Siga a gente para ver mais vídeos como esse e vemos você no próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau!